iniciar as nossas atividades com as narrativas autobiográficas referentes ao eixo 3, cujo tema é Memórias da Educação em Tempo de Pandemia. Para coordenar o nosso trabalho, contaremos com a professora e mestre Eneida Silva Fiore e também com a professora doutoranda Érica Renata Vilela. Então, seguimos com as apresentações. O primeiro trabalho é Do Susto à Criatividade Obrigatória, de Flávia de Oliveira Barreto. Do susto à criatividade obrigatória, é o meu memorial. Em março de 2020, estava começando um novo semestre na faculdade e os planos já estavam todos elaborados. Posso me recordar de ter encontrado uma pessoa amiga na entrada da FFP, parênteses, não está escrito, essa pessoa amiga foi a Lucilene Severiano. Corremos e nos abraçamos depois do afastamento das férias e rimos do abraço como uma peraltice, porque já havia nos noticiários algumas manchetes sobre a possibilidade do afastamento social. Em 14 de março, recebemos a notícia de que a universidade ficaria fechada. O governo decretou 15 dias de férias antecipadas para os servidores. Também ri dessa medida e pensei que 15 dias não seria o suficiente para contornar a pandemia que estava chegando em nosso país. Seria necessário pelo menos mais um mês. E daí em diante, ficamos todos trancados em casa, com receio de ser contaminados, lavando todas as compras, pedindo coisas pelo telefone, mudando os hábitos, procurando máscaras em todos os lugares para comprar. As primeiras eu comprei na loja de ferragens, ainda antes do distanciamento social tomar o vulto que teve. O medo só aumentava, conforme as notícias das mortes, da situação na Itália, a construção dos hospitais de campanha, que, embora parecessem necessários, carregavam a perplexidade e o descrédito de que o governo conseguisse cumprir com eficiência e responsabilidade os compromissos que estava criando para a precaução de um futuro que estava se aproximando. O primeiro semestre acabou. O distanciamento social permaneceu por meses, que se renovaram, um após o outro. As notícias das mortes próximas foram chegando. A universidade começou a discutir a possibilidade de um período acadêmico emergencial. Organizaram salas virtuais e muitos desafios vieram. Quais seriam os materiais? Com que concepção didática podemos apresentar os materiais de estudo para os alunos? Haveria controle de presenças? Os alunos conseguiriam acessar as salas do AVA? Audiovisual, podcast, textos disparadores, aulas síncronas e assíncronas, eixos temáticos que agregam diversas disciplinas de um mesmo campo de conteúdos, muita novidade e vocabulários novos. Para a especialização, os desafios ainda foram maiores, porque a universidade não disponibilizou espaço no AVA. Talvez considerassem que entre a graduação e os cursos de estrito sensu, mestrado e doutorado, não havia nada de muito importante. Ainda hoje lutamos por mudar esta perspectiva de percepção sobre os cursos de especialização. Criação de blogs, sites, Instagram, edição de vídeo, edição de áudio, utilização do Canva, plataformas para a realização de encontros remotos. Vai usar o Zoom, o RNT do AVA ou o Google Meet? Muitos desafios de novas aprendizagens para os professores e também para os alunos. Professores se tornaram youtubers, realizaram 1 milhão de lives, começaram a participar de eventos em outros estados sem sair de casa, descobrindo novas possibilidades nesta modalidade que até então era rejeitada e muito mal vista, como expressão dos interesses do capitalismo, no barateamento do custo de manutenção das instituições educacionais. A reclusão diante da doença que se espalhava não foi uma experiência nova para a humanidade. Muitas outras situações como essa foram vividas pelos homens anteriormente: lepra, peste negra, varíola, gripe espanhola e tantas outras. E em que o momento que experimentamos o afastamento social se difere destes outros vividos por quem estava no planeta antes de nós? Justamente na possibilidade das tecnologias que estão a nosso dispor, nos possibilitando o consolo de fazer contato com os familiares nas telinhas dos celulares, dos computadores, e então alunos e professores passaram a se encontrar novamente.
sem sair de suas casas. Os professores se humanizaram diante de seus alunos, e em grande parte porque os alunos observam agora os quartos, as salas, os gatinhos que passam, as crianças que curiosas vêm espionar o que está acontecendo nas telinhas de seus pais, tios e avós, os cachorrinhos latem, os vizinhos tocam as campainhas, e podemos fazer uma lista das gafes que aconteceram nessas ocasiões. Haveria uma coleção delas para compartilharmos. Por outro lado, muitos professores ficaram mais angustiados porque sentem a inaptidão em avançar no uso de novas tecnologias e no manuseio de aplicativos. Muitas vezes os alunos entram nas salas e não abrem as janelinhas, e o professor permanece solitário diante de uma tela com muitas janelinhas silenciosas. A tela toda preta e muitos nomes escritos. Os alunos lutando com os planos de telefonia, de internet, a instabilidade das redes, o congelamento justamente na hora de falar alguma coisa importante, uma pergunta. Acredito que, para muitos, a possibilidade de se manter estudando foi crucial para a saúde mental, da mesma forma, tanto para os estudantes quanto para os professores. Seguindo essa ideia e a vontade de não me desligar da atividade profissional, que para mim é também a minha identidade, aquela pela qual tenho grande apreço, pois foi uma luta no processo de construção, segui a tendência de buscar sempre uma saída para as situações difíceis. Tenho relutância em aceitar que o contexto negativo se mantenha e se estabeleça como uma realidade inquestionável. Sempre procuro ver uma maneira de transformar as angústias em busca de saída, criação de possibilidades alternativas de recriação das realidades. Sempre foi o meu estilo de viver a vida. É claro que sentimentos de tragédias são dolorosos e impossíveis de serem negados, mas a luta contra a permanência destes como hóspedes que querem se tornarem habitantes definitivos é fundamental para a minha saúde mental. Na minha casa, eu e meu marido tivemos Covid no final de 2020, ainda sem sair. Vivemos sozinhos as dificuldades da doença sem ter clareza de que era mesmo Covid, porque os exames deram negativos, resultados negativos. Somente depois, quando refizemos os exames e descobrimos que tinha sido Covid, sentimos o profundo perigo que corremos. O que garantiu a sustentação emocional e o equilíbrio foi a profunda alegria que estudos compartilhados, as descobertas que contribuíram para o amadurecimento intelectual de um grupo feminino que formou o coletivo Memorar, proporcionaram durante toda a travessia da pandemia. Educação nem sempre implica em disciplinas com conteúdos pré-definidos, pois pode ser também experiências extracurriculares, que contribuem definitivamente com os processos formativos de quem tem oportunidade de vivenciá-los. Se a pandemia trouxe desafios, experiências de dor, desastres para as famílias, por outro lado, muitos foram atirados ao enfrentamento do novo que se impunha e cruzaram estes mares nunca dantes navegados, saindo mais enriquecidos, fortalecidos e dispostos a seguir a vida, sabedores que as formas não podem nos prender. As estabilidades nem sempre são permanentes, ou como diria Karl Marx, tudo que é sólido desmancha no ar nos tempos em que vivemos. Seria bom se todos os professores e alunos guardassem como memória destes tempos a obrigatoriedade de se manter criativo, aberto para novas possibilidades, percebendo nas leituras e nos estudos a oportunidade de vagar por novos mundos sem sair do lugar, passear por novos pensamentos que podem trazer descobertas que nos mudem para sempre. Mudar é bom, não ter certezas é saudável. Criar e não se intimidar com a coerção em aceitar o que já está estabelecido e que se tornou usual é compromisso que se deve assumir. A base de sustentação para tal audácia deveria ser a educação. Este período pandêmico deixou isto como entendimento e aprendizado, a meu ver, como professora que viveu e vive o compromisso da educação como opção de vida. Pronto, gente, já desbravei. Agora segue. Reflexões ignorantes. Professora, eu vou desistir. Não estou aprendendo nada na plataforma. Essa é uma das frases que eu mais leio e ouço nas últimas semanas, seguidas de vocês estão passando muito dever, eu não entreguei pois estava sem internet,
Eu não consigo carregar a conversa no Meet, etc. Os alunos têm feito muitas queixas sobre o ensino remoto. E eu entendo, sabe? Afinal, eu também sou aluna. Não quero dizer que para mim tem sido fácil e muito menos duvidar das dificuldades dos meus alunos, até porque eu sei que são muitas. Mas sempre que eu ouço essa frase marcante, eu não estou aprendendo nada, eu me questiono. Será que os alunos realmente não aprendem nada? A fala sofrida dos alunos deixa nítida uma insegurança quanto ao que apreendemos, quanto ao que compreendemos dos conteúdos estudados pela plataforma e uma certa urgência de explicação. A necessidade de segurança de que estão no caminho certo, inclusive um assunto mais complexo. Questiono-me como uma geração tão capaz de aprender os mais variados assuntos que seus professores, inclusive, são incapazes de entender e explicar, ao mesmo tempo está tão ligada a nós, como chama, capaz de iluminar uma certa obscuridade. Os pais, agora também professores, esforçam-se como podem, mas nem sempre conseguem dominar a arte da distância. E os alunos, sem este terceiro elemento, formador do trio entre eles e o livro, tornam a dizer: professora, eu não estou aprendendo nada. Ao ouvir novamente esta frase, retomo meus anos de magistério e reflito sobre o tipo de mestre que eu tenho sido. Receio que, preocupada demais com o conteúdo, muitas vezes tenha deixado de lado a preocupação com o método, com a pedagogia, com as janelas que eu possa ter deixado de abrir. Reconheço e reforço a importância do professor na vida do aluno, mas receio que tenha corroborado, em alguns momentos, ainda que involuntariamente, o princípio do embrutecimento. Ainda que eu acredite na educação como via de mão dupla, como troca, como processo libertador, eu entendo que muitas vezes nossas ações fugir a esta coerência, sem que percebamos, reforçando assim a ideia de que há inteligências subordinadas a outras inteligências. O ensino remoto tem sido difícil para todos, professores e alunos, que a todo instante precisam se reinventar e desvelar todas as novidades do mundo virtual. E essa experiência tem me tornado muito mais aluna do que professora, pois tem me proporcionado muitos momentos de aprendizagem e que, sem saber, os alunos é quem tem sido os professores. Tentamos aulas remotas, virtuais, via plataforma, de maneira escrita, narrada e por videoconferências. Tentamos podcasts, materiais coloridos, vídeos de YouTube, apostilas autorreguladas, lives no Instagram, mensagens via WhatsApp, Meet, Skype, Zoom, Webex. Mas será que tentamos ser emancipadores? Não posso responder pelos meus colegas, seria até injusto e leviano se assim fizesse. E, para ser sincera, a refletir sobre a minha caminhada enquanto aluna e hoje professora, não consigo responder nem mesmo por mim. Coloco-me no lugar dos meus alunos, que acreditam não estar aprendendo nada, e percebo que mais do que aprender, eles também têm me ensinado. Talvez ainda não percebam que o conteúdo que lhes parece não ter sido compreendido, na verdade, lhes permitiram aprender outras coisas que os professores talvez não chegassem a lhes ensinar. Eles têm aprendido sobre a vida e têm sido também potenciais emancipadores dos seus mestres. O período pandêmico serviu para que aprendêssemos mais do que apenas conteúdos pré-estipulados. Trouxe-nos na marra a experiência de reinventar os nossos currículos e de reciclarmos nossas certezas como alunos e principalmente professores. Se havia um engessamento do currículo, esse caiu por terra. Afinal, como ensinar um conteúdo se agora as metodologias precisam se adequar a uma realidade completamente diferente? Como priorizar os interesses do currículo mínimo se agora eu preciso administrar os interesses, as necessidades e as realidades do aluno? Claro que a realidade das escolas sempre foi de eterna adaptação, mas o contato físico que o ensino presencial sempre nos possibilitou permitia que as metodologias de ensino fossem transformadas no decorrer de cada aula. A experimentação das formas de construir o conhecimento era constante devido ao contato, que agora estava truncado pela falta de internet e ou de equipamentos tecnológicos, até mesmo pela dor e a fome. Elas também tiveram seu lugar de fala. Cada elemento deste período pandêmico foi, e ainda está sendo, ferramenta de construção de conhecimento. Nós, professores, subvertemos a lógica e, sem parar de trabalhar nem por um minuto, exaustivamente, tentamos trazer a prática para dentro do currículo. Reelaboramos as possibilidades de metodologias de ensino e, mais do que nunca, nos colocamos na função de alunos. Aprendemos ainda mais sobre as escolas, sobre os ensinos, sobre todas as formas de ser aluno e de ser professor. Sentimos-nos embrutecidos, ora mestres ignorantes, ora emancipadores de seus alunos e de si mesmos. A educação não é para amadores, ou melhor, ela é totalmente para amadores.
para aqueles que amam o que fazem, que entendem, respeitam e dialogam com as diferenças, que nos tornam tão iguais, todos alunos e ao mesmo tempo professores. Este, sem dúvidas, foi um período de medo, dor, angústias, incertezas, mas também foi um tempo de aprender, de dialogar, trocar, experimentar, doar e receber, e, sobretudo, de criar memórias que podem mudar os rumos de educação completamente. Obrigada. Boa noite a todos. A educação me faz voar, amo voar. Aos 27 anos, mais precisamente no ano de 2019, no município de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro, começa a minha jornada como professor universitário de uma faculdade nos cursos de Psicologia e Gestão de Recursos Humanos. A princípio, eram 4 disciplinas, ou seja, 4 turmas, segundo, quarto, quinto e oitavo períodos. Vivenciar esta experiência mudou a minha vida em vários aspectos, como pessoa e como profissional. Este encontro com o campo acadêmico me convidou a ressignificar a perspectiva de vida, o sentido de atuar na área da educação, minha relação comigo e com os outros, e com o que considerava mundo. Bom, vamos lá. Reviver ou rememorar esta jornada cheia de desafios. Até a presente oportunidade, morava em um município vizinho com os meus pais, filho único, pais religiosos, extremamente conservadores e humildes. Desde a adolescência, ou até antes, que já não me sentia confortável na casa deles. O sentimento era de não pertencimento. Estar lá não fazia mais sentido. Sabia que a única forma que me proporcionaria mudança de vida seria acreditar em mim mesmo e no poder que a educação promove. Logo, precisava estudar, trabalhar e estudar. Ao conseguir a vaga de docente no município vizinho, foi como a porta de uma gaiola se abrisse e o vento me convidasse a voar. Com medo, insegurança, com a roupa do corpo, saí de casa. Sem incentivo ou qualquer aprovação por parte dos meus pais. Voei e estou voando até hoje. Parafraseando Rubem Alves, o voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. O seu texto, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, traduz um pouco do sentimento que a oportunidade de estar em sala de aula me proporcionou enquanto ser. Já enquanto profissional, extremamente motivado, inspirado pelo voo, céu sem limites, estar em sala com as turmas me convidou a repensar minhas fronteiras, possibilidades e a própria didática. Cheguei com um brilho nos olhos, afinal de contas, a educação mudou a minha vida. Estar em sala de aula foi um convite a pousar o voo. Encarar realidades diversas, subjetividades e seres singulares. Cada turma demandou uma forma, abordagem, conduta, postura, consumo alto de energia, exigiu e exige muita habilidade para lidar com imprevistos, pressão, capacidade adaptativa e muita flexibilidade. Saía das aulas muito cansado, porém extremamente realizado. O sentimento de autorrealização fez e faz superar cada desafio. Novas oportunidades surgiram, novas disciplinas, novas turmas, professor supervisor de estágio, orientador de trabalho de conclusão de curso, hoje mestrando e em breve doutorando, céu sem limites. Sim, voar me faz muito bem. Gosto de lidar com desafios, imprevistos, adrenalina alta. Estar nesse lugar me trouxe conforto, trouxe sentido à minha existência. Cada feedback, cada compartilhamento, reconhecimento e gratidão são traduzidos como energia para novos voos. Gostaria de destacar um momento dentre vários este início ou renascimento que me convidou a pousar de forma intensa. Primeiras semanas no 5º período de psicologia, chego muito animado,
com minha visão colaborativa, com uma proposta de desconstrução dos modelos tradicionais da educação, disposto a estabelecer uma relação horizontal para junto construirmos conhecimento. Minutos após iniciar a aula, Pedro levanta a mão e fala: professor, essa sua proposta de aula não é aula. Estamos acostumados com um professor que chega, preenche todo o quadro e explica. Isso é aula para gente. Me senti sem asas por alguns instantes. Fui convidado a repensar sobre onde estava. Fui surpreendido, acolhi a demanda e busquei compreender as necessidades da turma. Reajustei algumas práticas, adaptei e seguimos. Aprendemos muito juntos. Foi uma experiência incrível. Pedro é meu orientando e está no 9º período. Segue com notável potencial, com nossas aulas diferentes, assim nomeada por eles. Aos poucos foram fazendo sentido e conseguindo visualizar que possuem asas e que voar é uma possibilidade prazerosa. Com a chegada do ano 2020, o maior dos desafios enfrentados por todos nós, seres humanos, todos com voos interrompidos e obrigatoriamente engaiolados. Veio então a pandemia Covid-19. Trouxe o isolamento social, medos, mortes, inseguranças, crises em todos os contextos. Na educação, ressaltou um grande abismo já conhecido, talvez não com tanta dimensão, profundidade e perspectiva, como o que estamos vivendo escancarou para todos. Tamanha desigualdade, limitações e dificuldades em poucas semanas, a necessidade de reconfigurar o sistema educacional e rotinas, todo o processo de ensino-aprendizagem em modalidade online e agora voar dentro de casa seria possível? Docentes, discentes, familiares e humanos, precisando aprender a aprender novas formas de convivência em meio ao caos. Aprender a utilizar novas tecnologias, criar nova didática para compartilhar conhecimento em caráter emergencial. Fizemos e fazemos o que foi possível. Alguns sobreviveram, outros não. Toda a experiência ressaltou a importância da educação, aprendizagem e potencial que possuímos, onde nós, humanos, passamos por processos evolutivos constantes. Mesmo com todos os desafios, não perder a prática do voo, mesmo com um espaço limitado, sentimentos e comportamentos afetados, o verbo esperançar, dia após dia, se fez presente, latente. Não desista, não se conforme, prossiga. A cada dia do pouso forçado, alimentava o desejo de estar no céu sem limites. Gratidão. Agora o texto da Samantha. Boa noite. Entre o papel e o lápis de cor. Certa vez, conversando com um amigo neurocientista e neurocirurgião, indaguei sobre os famosos ditos dons. O dom geralmente é abordado como uma dádiva ofertada a algumas pessoas de forma aleatória, muitas vezes até entendida como um presente além da compreensão humana. No entanto, não pretendo debater acerca dos entendimentos de crença ou religião aqui. A minha pergunta era referente exatamente à estrutura físico-cerebral, que poderia ter alguma associação com a capacidade notável de um indivíduo para certas atividades. Vou tentar ser mais próximo possível de sua explicação para entenderem um pouco do que ficou nos meus pensamentos. As pessoas nascem com algumas ligações, digamos, semi-prontas, para se conectarem a partir das suas vivências e experiências que acumulam durante a vida. Ao longo de exercícios entre erros e acertos, começamos a proporcionar ao cérebro estas ligações, que muitas vezes podem estar relacionadas com tarefas simples ou mais complexas.
Perguntei também, na ocasião, sobre como descobrirmos os nossos dons. Ou, na perspectiva da neurociência, como entendemos quais são as nossas ligações mais possíveis, ou seja, aquelas que já vêm com certa facilidade de ligação, com um pouco de estímulo, elas se promovem mais facilmente. Onde ele respondeu que uma pista promissora seria aquilo que o indivíduo se identifica ao tentar fazer, aquilo que ele realmente gosta. Sou mãe de 2 meninas, uma de 17 anos e outra de 10 anos. Sou formada em matemática faz alguns anos e recentemente formada em pedagogia. Compreendi dentro desses anos como mãe, em tempo integral, que a educação faz parte de mim, por isso retornei aos estudos. Vivenciando a pandemia da Covid-19, a partir do ano 2020, entendemos a necessidade de reinventar o nosso convívio cotidiano. Então, redescobrimos os jogos de tabuleiro, diversificamos formas de nos exercitar e tivemos a oportunidade de ter mais tempo juntas. Mas o relato específico que tem ligação direta com a conversa citada acima é com a minha filha mais nova. Com esse tempo disponível, comecei a entender, na sutileza dos seus gestos, onde estava o seu interesse para o campo da arte. Desde pequena, eu participei de alguns cursos de desenho. Aprendi ali a traçar linhas, sombrear de acordo com o modelo exposto. O que hoje não defino como uma proposta muito promissora, visto que passa a limitar a capacidade de criação do aluno à cópia estrita. Entendendo todas essas nuances, passei a estimular a minha filha a se aventurar no desenho e na pintura, sem manuais pesados ou técnicas que eu talvez poderia trazer para ela. Comecei simplesmente sentando ao lado e desenhando junto, em uma tarde agradável, com uma boa música e um chá na mesa, proporcionando um momento agradável para que o aprendizado se torne mais significativo. Moramos em um lugar onde a natureza é protagonista, então eu levava para caminhadas, onde podíamos reparar nas cores e nos detalhes das árvores, das folhas caídas, nos pássaros e no céu, para que assim ela pudesse enxergar a beleza em todas as coisas e então buscar inspiração. Aos poucos, ela foi compreendendo o próprio traço e aceitando os erros que ela mesma rotulava, para que assim pudesse recomeçar. E tudo bem, faz parte do processo errar, era o que repetia várias vezes para ela. Em muito pouco tempo, ela começou a pesquisar outros artistas juvenis contemporâneos na internet. Descobriu materiais incríveis que eu mesma não conhecia. Em muito pouco tempo, ela já estava a me ensinar muita coisa com apenas 10 anos de idade e poucos meses de estímulo. Pode parecer um pouco filosófico ou utópico o que estou explanando nesse texto. Então, para ilustrar um pouco do que falo, vou expor um desenho dela do início deste ano e um mais recente. Trata-se de uma experiência real e feita pela mesma criança no mesmo contexto, sem cursos extras ou inserções de técnicas extravagantes. O primeiro desenho foi feito em março e o segundo em setembro de 2021, os dois em 2021. Por mais que pareça inacreditável, posso assegurar que é possível. O educador, no entanto, precisa estar em constante aperfeiçoamento de sua prática, mesclando as palavras da educação pelo amor do mestre Paulo Freire com a sua bagagem de interesses diversos pelas coisas do mundo, motivando os educandos através da sua própria paixão pelo processo de aprendizado, motivando-os através do seu brilho nos olhos. O que quero dizer com isso? Seria exatamente uma pedagogia da sutileza, onde se compreende a partir dos pequenos e leves sinais do educando sobre seus próprios interesses e trazer com delicadeza os caminhos possíveis de serem traçados para obter as conexões neurológicas envolvidas no aprendizado. Tudo com paciência constante envolvida para que o carinho permaneça no processo e, assim, o conhecimento se torne consolidado. A nossa experiência se tornou uma troca de conhecimentos. Ela me proporcionou a criatividade inerente à própria infância e ainda suas posteriores pesquisas interessadas, enquanto eu pude trazer os estudos acerca da pedagogia e especificamente do desenho,
Não apenas ela pôde colher os louros, os colhemos juntas. Memorial de vivência discente na graduação durante a pandemia. Thaisa de Souza Andrade. Durante o ano de 2020, iniciou-se um momento marcante diante da saúde mundial, que consiste na pandemia por Covid-19, da qual ainda continuamos enfrentando. Logo, o cotidiano dos discentes da graduação, como eu, mudou drasticamente. A grande demanda pessoal e profissional, conciliadas com a instabilidade do ensino, que ora foi interrompido e posteriormente se transformou em um novo modelo remoto e incerto quanto ao retorno das atividades presenciais, fez com que a minha permanência na graduação se tornasse dificultada devido à sobrecarga. Durante o ano de 2020, enquanto teoricamente cursaria o 5º período de licenciatura em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, campus São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores, FFP, tive aulas de cerca de uma semana e logo foram suspensas devido à pandemia por Covid-19. Enquanto as aulas estavam suspensas e uma enorme incerteza se instaurava acerca do futuro do ensino, comecei a trabalhar em um hospital público em Itaboraí como técnica de enfermagem, formação que cursei concomitante ao ensino médio, por motivos de necessidade financeira e a dificuldade em conseguir empregos na área da história. Além de lidar com uma pandemia se instaurando que mudou completamente a dinâmica do hospital, preocupar-me com a minha própria saúde, bem como dos meus familiares, pois se passava nesse momento a me expor de forma mais direta ao vírus, se tornou a nova realidade da qual estava inserida. O período em que apenas trabalhava e não tinha aulas foi repleto de muitas incertezas, uma vez que ansiava pelo retorno à universidade, rever os amigos, professores, e o distanciamento social que agravou esse sentimento de saudade. Um dos meus maiores medos era que esse contexto profissional em que estava vivendo junto do pessoal fizessem com que eu me afastasse da graduação nesse retorno de instabilidade, mas que em algum momento aconteceria. Durante o 2º semestre de 2020, a UERJ-FFP retomou as atividades de forma remota, que veio a se tornar um desafio, tanto para me acostumar com o novo modelo, quanto a delicada delimitação do que é a vida particular e a vida acadêmica que passou a invadir esse espaço através das videoaulas. Logo, particularmente, a ausência de um espaço adequado como o campus me fez bastante falta. Como a faculdade e os professores também estavam se adequando nesse processo, cada um acabou adotando uma metodologia das quais se tornaram difíceis de acompanhar, pois enquanto um utilizava o aplicativo Zoom, outro utilizava o Google Meet, o AVO-UERJ. O horário de cada aula, o controle de presença, as atividades, cada professor escolheu um método para seguir, o que se tornou complexo adaptar a uma rotina de trabalho, por exemplo. Acompanhei muitas aulas estando de plantão no hospital, como também perdi muitas e tentava explicar essa questão aos professores. Durante esse processo, recebi muito auxílio do professor Gustavo Vilela, professor adjunto de Antropologia e Sociologia do Departamento de Ciências Humanas da UERJ-FFP, como membro de seu grupo de pesquisa, Fronteiras e Margens do Estado, Etnografias Urbanas, tendo sido um espaço para conversa, trocas de informações, associadas a vivências. Diante disso, resolvi escrever a história do que estava sendo vivido no hospital. Pedi o auxílio do professor Gustavo e escrevemos o artigo. A enfermagem cuida das pessoas, mas quem cuida da enfermagem? Covid-19 em um hospital público da região metropolitana do Rio de Janeiro. E foi publicado pela revista Altera de Antropologia da UFPB. Nos meses de novembro e dezembro, o hospital retomou as cirurgias eletivas em grande escala, o que fez com que eu ficasse muito sobrecarregada no trabalho. Também acabei descobrindo uma doença e precisei iniciar o tratamento imediatamente, somando a sobrecarga de algumas matérias com excesso de atividade semanais, das quais não conseguia acompanhar. Devido a isso, tranquei a faculdade nesse período para não ser reprovada nas matérias e ganhar um tempo para me estabilizar emocionalmente. Com relação às matérias, ao conversar com outros colegas, percebi que estavam exaustivos não só para mim, e com alguns professores conseguimos conversar, pois pediram um feedback com relação a isso. Já em 2021, retornei à faculdade no primeiro semestre e o cenário estava diferente. Só podíamos nos inscrever em 3 matérias devido à alta demanda de estudantes para poucas vagas,
além dos concluintes que deviam matérias. Consegui me inscrever e acompanhar as matérias com dificuldade, e graças à ajuda de alguns professores e colegas que conversaram comigo, entenderam a situação e me ajudaram, incentivaram, consegui finalizar o período. No segundo semestre desse ano, apesar das dificuldades, resolvi retornar à faculdade mais a fundo, colocar o máximo de matérias possíveis na grade, e através do coletivo Memorar, pude me fortalecer para continuar e me empenhar na graduação. O coletivo estuda sobre biografias, temas do qual sempre tive interesse, principalmente autobiografias, por julgar de extrema importância escrever a própria história e, assim, contribuir para a sociedade. E acabei saindo do hospital para focar nesse processo e por outras questões pessoais. Tendo em vista as situações em que vivenciei nos últimos tempos, concluo que a saúde física e mental precisa passar a ser prioridade, pois sem elas, qualquer atividade, mesmo que goste, se torna extremamente doloroso, e principalmente nesse momento ainda pandêmico. Outro ponto consiste na necessidade da adequação da universidade ao perfil dos estudantes que trabalham, movimento que já vem acontecendo como no semestre vigente, em que os horários das matérias, em maioria, estão à noite. A compreensão dos professores nessa continuidade de Covid-19 também é de extrema relevância. Muitos estudantes perderam entes queridos, ou perderam seus empregos, ou estão sobrecarregados nos trabalhos, e outros, e tudo isso somatiza diretamente na graduação. Antes, estudantes, somos pessoas, e todas as pessoas, em alguma medida, estão sofrendo com os agravos da pandemia nesse momento. Érica e Eneida, agora vocês têm a árdua tarefa de comentar essas riquezas. Olá, para quem eu não falei boa noite ainda, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Fazendo parte desse coletivo. Quero agradecer a Eneida e o coletivo pelo convite. E é um desafio, né? Estar aqui para fazer comentários. E eu quero parabenizar, tá? Estou impressionada, assim. Estou aqui, assim, ouvindo. A gente faz uma leitura antes, mas depois lendo, né? Ganha outra potência. E é muito bom ouvir, né? Vocês que escreveram, assim, é diferente. E só para trazer essa potência da gente poder ouvir quem escreveu o texto, semana passada, quarta-feira passada, foi dia do poeta, né? E aí eu estava num grupo e um poeta daqui, eu sou daqui do estado, né? Desculpa que eu não me apresentei, né? Apesar de aparecer o nome aí, né? Eu sou Érica e eu sou estudante de doutorado da FFP. E aí, como eu estava contando, né? Na quarta-feira passada foi dia do poeta e um poeta daqui do estado, que eu estou aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória, ele escreveu um poema e postou no grupo. E eu achei aquele poema assim tão potente, falei, eu vou pedir para ele, né, fazer a declamação desse poema. E aí ele fez a declamação, e a gente, né, você cria uma expectativa, você quer ouvir o poeta dizendo como é que ele vai, porque a gente faz uma leitura do texto, né? A gente coloca as nossas impressões e assim, ouvir quem fez o texto, quem criou o texto, ganha outro sentido, né? Então, assim, está sendo muito prazeroso, né? Foi muito prazeroso ouvir vocês e creio que vai continuar sendo aqui uma noite bem interessante, assim, com os diálogos.